Daí, pessoal, mais uma resolução. Assinale a alternativa que não apresenta um número racional. Bom, antes da questão, eu quero aqui estabelecer um resumo teórico bem curtinho, né? Para que a questão aí fique com uma resolução mais eficaz. Então, deixa eu colocar para ti aqui sobre os números racionais, tá? Então, aqui, ó, conjunto dos números racionais com o símbolo Q, né? Com diferencial, um tracinho. Então, o grupo ou conjunto dos números racionais, basicamente, são as frações então, aqui, ó, são as frações e também aqueles números que podem ser representados como frações. Bom, por exemplo, ó, o 2 pode ser representado 4 sobre 2. Ou posso falar que o 2 é 10 sobre 5. Enfim, então existe uma fração pelo menos para o 2. Então 2 é um número racional. Isso faz com que todos os naturais também sejam. Se for, por exemplo, o menos 7. O menos 7, eu posso dizer que é menos 21 terços, por exemplo. Tem uma fração para o menos 7. Se tem uma representação fracionária para o menos 7, então significa que menos 7 é um número racional. Dessa forma, eu posso dizer que os negativos também são racionais. Então, de uma forma geral, os números inteiros, positivos, negativos e o zero, são racionais. Depois aí eu tenho, então, as frações, né, já estão aqui. Aí depois eu tenho os números decimais. Por exemplo, 4,5. 4,5 eu posso dizer que é 9 meios. Assim como o 3,5 eu posso dizer que é 7 meios. Então, quando a fração é 0,5, é um ímpar dividido por 2. Mas nota que se não for 0,5, for, por exemplo, 9,4. 9,4 eu posso dizer que é 94 divide por 10. Então, também tem uma fração para o 9,4. Então, esse 9,4 ele é racional. Se fosse outro, se fosse 5,32. 5,32 eu posso dizer que é 532 dividido por 100. 532 dividido por 100 resulta 5,32. Então, eu tenho uma fração para o 5,32, portanto, 5,32 também é racional. Então, com isso, eu concluo que os números decimais, os números que têm vírgula, né, decimais exatos, né, os decimais exatos são números racionais. Então, eu tenho aqui os naturais, os inteiros, os decimais exatos, né, aqueles que têm vírgula, as frações e ainda agora os decimais inexatos. Vou colocar assim, ó. Por exemplo, 7,2222 com reticência, uma dízima periódica. Então, 7,222 é o mesmo que 65 nonos. Se eu dividir 65 por 9, vai resultar 7,2222. Se for, por exemplo, outra dízima periódica, se for, por exemplo, 4,888. 4,888, eu posso dizer que é 44 sobre 9. 44 nonos resulta 4,888. Se for 3,27, 27 por aí vai. 3,27, 27, 27, eu posso dizer
que é 324 divididos por 100, aliás, por 99. E aí eu vou obter 3,27, 27, 27. Então observa que as dízimas periódicas, todas elas, para todas elas eu consigo uma fração correspondente, chamada inclusive de fração geratriz. Então com isso eu concluo que as dízimas periódicas, ou seja, números decimais inexatos, né, também são números dízimas periódicas. Então as dízimas periódicas também são números racionais. Então basicamente aí dá para estabelecer os grupos que são racionais, né, de forma prática: frações, os naturais, os inteiros, os números decimais exatos, né, números com vírgula, e as dízimas periódicas. E aí não são racionais, eu vou aqui complementar, não são racionais, são os números não racionais, que até um certo tempo, né, ainda alguns materiais não utilizam. Os irracionais são os números irracionais, os não racionais ou os irracionais, que em alguns lugares ainda mantém também esse símbolo de I com tracinho, irracionais. Então não são racionais. Quem não são racionais? Principalmente raízes inexatas. É o grupo que melhor representa os irracionais, né? As raízes quebradas, raízes inexatas. Outro grupo são as dízimas não periódicas. Dízimas periódicas são racionais, as dízimas não periódicas são irracionais. Por exemplo, aqui, 5,381044237, por aí vai. Olha só, eu tenho um número aí com infinitas casas decimais, definida pelas reticências, mas eu não tenho período. Eu até tenho repetição, por exemplo, aqui, 4 e 4, eu tenho repetição desse 13 aqui, desse 3, mas eu não tenho aí formação de período, não tenho um padrão, né, uma sequência de algarismos se repetindo aí depois da vírgula. Então, significa que esse número aí, dízima não periódica, é um exemplo de número não racional, ou um número irracional. Depois ainda tem, de forma típica, né, sempre se comenta que o número π é um número irracional, que a constante de E, constante de Euler, também é um número irracional, e também se coloca aí os logaritmos inexatos, por exemplo, logaritmo de 7, logaritmo de 2, logaritmo de 9, né, nessa base 10. Ainda grandezas trigonométricas do tipo seno de 50 graus, cosseno de 26 graus e assim por diante, tá? Então aí tem um resumo daquilo que é racional e daquilo que não é racional, para que então a questão fique resolvida aí com algum aspecto teórico embasando, ok? Então deixa eu separar aqui. Agora eu vou analisar. Eu quero um número que não seja racional. Olha só, 8,333. O que é esse 8,333? É uma dízima periódica. Dízima periódica. O que eu vi das dízimas periódicas? Ora, as dízimas periódicas estão aqui, elas são racionais. Portanto, significa que a letra A não é a resposta. Letra B, 2/7. Bom, 2/7 é uma fração. E aqui nós vimos que as frações são racionais. Portanto, letra B também não é. Aí eu tenho o número 139. 139 o que é? É um número inteiro, ou é um número natural. Também, né? Ele é natural e é inteiro. Então, nós percebemos que os naturais e os inteiros aqui são números racionais. Portanto, letra C também não é. Letra D, raiz quadrada de 7. Aí a raiz quadrada de 7 o que é? Uma raiz inexata. E as raízes inexatas, realmente elas representam o quê? O exemplo mais clássico para números não racionais, para números irracionais. Então, a letra D já é a resposta, não é um número racional. E a letra E eu tenho aqui
um número com vírgula, uma dízima, um número decimal exato, né? Um número com vírgula. E aí existe uma fração para ele, isso seria 8.333 dividido por 1000, né? Daria aquele valor ali. E aí observa que ele colocou 8,3333 sem reticências. E sem reticências o número é racional. E com reticências ele continuaria sendo racional, por quê? Porque passaria a ser uma dízima periódica. Então os números com vírgula decimais exatos são racionais, e se for uma dízima periódica também continua sendo racional. Então não importa aqui, ó, se tem as reticências ou não, a letra E representa um número que é racional, ok? Então ficamos com a alternativa D. Espero aí que essa questão te ajude nos estudos, né? Que esse resumo aí se estabeleça como um elemento que venha te ajudar dentro da tua preparação. Deixo meu forte abraço e até a próxima.